Quando a lua está cheia, é certeza que ele vem. Deixa o like e inscreve no canal. Vamos ao primeiro relato. Nunca contei isso com todos os detalhes. Só quem viveu sabe a diferença entre história contada e coisa sentida na pele. E eu senti. Senti os olhos vermelhos no escuro, a respiração quente no cangote, o cheiro de coisa apodrecida vindo do mato. Não era bicho comum, nem homem ruim. Era outra coisa. E quem ainda acha que lobisomem é só lenda, nunca passou uma noite em Santo Barro. A primeira vez foi em 97. Eu tinha 18 anos e morava com meus pais na beirada do vilarejo, num sítio pequeno. Meu pai criava galinha e porco. Minha mãe vendia doce de leite. Era uma vida simples. Só que, por ali, toda a família sabia que tinha uma regra sagrada. Nas noites de sexta-feira, ninguém devia sair depois das 11, nem para buscar água, nem para ver se o portão ficou aberto. Diziam que era por causa de coisa antiga, de um castigo que andava por lá desde antes da igreja ser levantada. Me diziam que era só superstição, para manter o povo na linha. Até que, numa dessas noites, eu vi. E desde então, vi muitas vezes. Mais do que gostaria, mais do que devia. E até hoje, toda vez que escuto o barulho de unha no chão batido, minha espinha se arrepia inteira. Naquela sexta, fui levar milho para o pai na cocheira. Já era tarde, mas eu enrolei o dia todo e fui só depois da janta. O céu estava sem lua, mas o ar estava parado. Nem folha mexia. Quando cheguei no galpão, ouvi um barulho baixo, como se algo respirasse fundo, roncando. Achei que fosse o cachorro, mas o Cacau apareceu do meu lado, com o pelo eriçado e o rabo entre as pernas. Foi aí que entendi que tinha coisa errada. A porta da cocheira estava entreaberta, mas por dentro estava escuro como breu. Entrei mesmo assim, chamando pelo pai. Nada, nenhuma resposta, só o som de algo arrastando no fundo. Quando a minha visão acostumou, eu vi 2 luzes vermelhas no canto, rente ao chão, como se fossem olhos, mas maiores, mais fundos. E aquilo se moveu. Devagar, como quem rasteja, mas com a cabeça levantada. Não esperei mais, saí correndo. Cacau veio atrás, latindo fraco. Tranquei a porta de casa com a respiração pela metade. Minha mãe rezava em voz baixa. Meu pai apareceu minutos depois, vindo pela estrada, calado. Disse que ficou preso com o caminhão. Eu não disse nada naquela noite, nem nas semanas seguintes, mas nunca mais consegui andar sozinho no escuro. O tempo passou e as histórias só aumentaram. Um vizinho perdeu galinha todo mês, até que num domingo acharam a cerca estourada e a mangueira coberta de sangue. Um moleque sumiu na estrada do moinho e 2 dias depois só acharam as roupas rasgadas perto da cruz da encruzilhada. A cidade começou a rezar mais, a acender vela em dobro, mas todo mundo sabia que não era coisa que reza segurasse. Com o tempo, comecei a notar o padrão. Os ataques vinham em ciclos de 7 sextas, sempre perto da lua cheia, sempre entre a igreja velha e o matadouro. Quem morava fora desse trecho raramente via algo. Era como se a coisa tivesse um território, um caminho marcado. E pior, os que moravam dentro da rota adoeciam, perdiam peso, ficavam mudos. Alguns até sumiam de vez, sem deixar rastro. Uma das vizinhas, Dona Arlete, me chamou para conversar. Estava magra, com o rosto chupado e os olhos fundos. Disse que aquilo não era bicho, era gente virada. Um 7º filho batizado errado, nascido numa família que já tinha pecado demais. Contou que o pai dele tentou enterrar ele vivo, mas o menino escapou e desde então andava de noite, rastejando pela terra como cobra com unha. Ela dizia que aquilo não andava em pé, que era como um homem dobrado, com os ossos fora do lugar, que sentia raiva de tudo que tinha luz e que caçava criança para impedir que virassem homem, como se quisesse cortar a linha de sangue. Arlete jurava que ele vinha de baixo, não de fora, que o cheiro dele vinha da terra molhada e que se você sentisse o bafo quente no pescoço, era tarde demais.
Na sexta seguinte, fiz algo que não devia. Fiquei acordado, escondido no paiol, com uma lamparina acesa e a espingarda do meu avô. Queria ver. Queria saber se era real. Por volta das 11h40, o ar ficou espesso. A noite inteira parecia segurar o fôlego. E então ouvi passos pesados, mas rápidos, e o arrastar, sempre o arrastar, como de unha puxando pedra. E logo depois, o bafo. A lamparina quase caiu da minha mão. O cheiro invadiu tudo. Ferro pelo molhado e carne crua. Olhei pela fresta e vi. Não era como nos livros, nem nos filmes. Era pior. A pele parecia esticada sobre ossos quebrados, como se o corpo não tivesse sido feito para ficar assim. Os braços eram longos demais, o pescoço torto, os olhos brilhavam num vermelho profundo. E a boca parecia sorrir. Não era sorriso de bicho, era escárnio. Como se soubesse que eu estava ali, como se sentisse meu medo. A criatura se arrastou devagar até a cerca do paiol, cheirou a madeira, depois virou o rosto para mim. E por um segundo, o que eu vi foi um rosto humano, rápido, distorcido, misturado com a coisa. Um homem velho, os olhos fundos, os dentes manchados. Depois, voltou ao que era. Não atirei, não consegui. Fiquei imóvel até que ele desapareceu na direção do matadouro. Quando o dia nasceu, fui ver. O chão estava rasgado de garras, as galinhas, tudo despedaçado. Mas o que mais me marcou foi o que achei perto da árvore. Um terço de criança partido ao meio, com as contas cobertas de barro. Ninguém mais falou no assunto, mas eu sabia de quem era. Da neta da Arlete. Naquela manhã, a cidade enterrou silêncio, como sempre fazia. O padre disse umas palavras vagas sobre livrar o mal e vigiar as noites, mas ninguém encarava ninguém. Os mais velhos sabiam, e os mais novos fingiam não saber. E assim o tempo passou. Toda vez que ouço alguém dizendo que lobisomem é só história, lembro das marcas na cerca, dos olhos vermelhos e do rosto que vi. De lá para cá tive que me mudar para a cidade grande, mas às vezes volto para Santo Barro. A estrada é a mesma, a curva antes da ponte ainda tem o tronco queimado e o cheiro da mata ainda pesa quando a noite cai. E mesmo com tudo diferente, tem uma coisa que nunca muda: o silêncio das madrugadas de sexta. Ninguém acende luz, ninguém caminha, só a terra que respira. Eu guardo essas memórias porque alguém tem que guardar. E se um dia você ouvir algo arrastando no chão perto da sua janela, não olha. Se ouvir o portão ranger sozinho, não abre. E se sentir o bafo quente no pescoço enquanto dorme, reza. Reza o mais rápido que puder, porque nessa hora não adianta correr, ele já te achou. Na minha família, ninguém falava do sétimo, o caçula. Diziam que ele morreu antes de completar 2 anos, que não aguentou uma febre braba e foi enterrado às pressas numa noite sem lua. Só que eu cresci ouvindo passos na varanda de madrugada. Ouvi minha mãe rezando baixinho atrás da porta com vela na mão e olho grudado na janela. E ouvi meu pai dizer com a voz embargada: ele voltou. A fazenda onde morávamos ficava no sertão da Bahia, rodeada de serra por um lado e mato fechado pelo outro. Tudo lá era seco, poeira vermelha e silêncio que pesava. Quando eu era pequeno, achava que todo mundo vivia assim, mas com o tempo percebi que as outras famílias não selavam as portas com sal, nem passavam azeite nas dobradiças das janelas toda sexta-feira à noite. Meu avô chamava isso de vigília do sangue. Dizia que o 7º filho homem, se não fosse batizado, virava bicho. Mas não bicho qualquer. Virava uma criatura amaldiçoada que rastejava nas noites de lua cheia com o ódio de quem nasceu rejeitado. No caso do meu tio, o tal caçula, o batismo nunca aconteceu. Minha avó adoeceu e morreu antes. E ninguém mais teve coragem de fazer. Cresci com medo das noites quentes, porque era quando ele voltava, sempre entre 9h30 e 1 da manhã.
sempre com o mesmo barulho, a madeira do alpendre estalando, a respiração pesada na fresta da porta e o cheiro, aquele cheiro úmido de terra, suor e bicho selvagem. O tipo de cheiro que gruda na parede e nos ossos. A primeira vez que vi com meus próprios olhos foi quando eu tinha 14 anos. Estava na casa do avô, ajudando a consertar a porta do paiol. Era quase lua cheia. Esqueci o martelo no celeiro e fui buscar. No meio do caminho, ouvi um estalo seco. Virei o rosto e vi, entre os pés de mandioca, uma coisa agachada, grande, peluda, com olhos amarelos que tremeluziam no escuro. E ela me viu. Não gritei, não corri, só congelei. Aquilo ficou parado também, depois se levantou devagar, como quem não tem pressa. Era alto, curvado, com braços compridos demais. As mãos, ou patas, arrastavam no chão. E quando abriu a boca, os dentes pareciam espinhos. Não latiu, nem rosnou. Soltou um som grave que parecia vindo de dentro da terra. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri como nunca. Cheguei em casa com o corpo latejando. Minha mãe me esperava na varanda com o terço enrolado na mão. Disse que sabia que ia acontecer, que já tinha sentido no vento. Me fez prometer que nunca mais sairia depois das 9. E que, se um dia escutasse 3 batidas na porta, por nada no mundo deveria abrir, porque ele só bate 3 vezes. E sempre, na terceira, ele entra. Depois daquele dia, os sinais pioraram. Gado sumindo, galinhas despedaçadas, as cercas abertas sem explicação. A plantação pisoteada por pegadas que pareciam de homem descalço, mas grandes demais. Ninguém falava abertamente, mas a vila toda sabia. E todo mundo evitava passar pela estrada do sítio. Diziam que o 7º filho da dona Cilda, minha avó, ainda rondava por ali. Com o tempo, a fazenda foi se esvaziando. Meus tios foram embora, um por um. Só ficamos eu, minha mãe e meu pai. E o silêncio. Um dia, minha mãe me chamou no quarto. Estava pálida. Abriu uma caixa de madeira velha, trancada com arame. Dentro, havia uma camisa de bebê manchada, uma pulseirinha de fita azul e um dente. Um dente humano, grande demais para um bebê. É dele, ela disse. É do teu tio. Aquela noite dormi mal. Acordei com um barulho seco no telhado. Depois, silêncio. Quando olhei pela janela, vi só o rastro. Pegadas longas, fundos na terra seca, indo da porteira até o curral. E no meio do caminho, 3 galhos fincados no chão, como se alguém tivesse deixado uma marca. Desde então, comecei a me preparar. Porque não era mais sobre ver. Era sobre sobreviver ao que vinha. Na sexta-feira seguinte, minha mãe trancou a casa antes do sol se pôr. Pingou óleo nas janelas, acendeu 3 velas atrás da porta e amarrou fita vermelha no batente. Meu pai não falou nada. Só ficou sentado com o terço na mão, olhando para o escuro lá fora. A gente sabia que ele vinha. O vento tinha mudado, o cheiro de enxofre e sangue pairava no ar como poeira fina. Por volta das 11, os cães começaram a uivar. Mas não era um uivo de medo. Era como se respondessem a algo, um lamento. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Nenhum som, nem grilo, nem coruja. Só o estalar do fogo na lareira e o meu coração. Então vieram as batidas. 1, 2, e a terceira não veio. Veio o arranhar, como unha arrastando na porta de madeira. Lento, demorado. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai se levantou respirando fundo. Pegou o rifle velho, aquele com a ponta torta, herdado do avô. Ficou diante da porta, em silêncio. E então a maçaneta girou, sozinha, lenta. Mesmo trancada, ela girava. E então parou. O que veio em seguida foi o pior. Um sussurro. Não era voz de homem. Era mais grave, com ruído no fundo. Dizia: eu voltei para buscar o que é meu. A vela se apagou, as janelas tremeram, a porta rangeu como se fosse ceder. Mas então meu pai gritou, alto como nunca, não palavras, um urro, e atirou contra a madeira.
O barulho ensurdeceu. Quando abrimos os olhos, a maçaneta parou. O silêncio voltou. Lá fora, ouvimos um gemido e passos se afastando, rastejando, lentos, como quem aceita que por hora não é a hora. Na manhã seguinte saí com ele. A porta estava marcada, 4 arranhões profundos e no chão uma marca escura, como se algo tivesse sangrado ali, mas não era sangue comum, era espesso, escuro como petróleo, e junto dele um dente, não humano, curvado, amarelado, sujo de terra. Meu pai pegou e guardou em um pano. Disse que era sinal de que ele havia se machucado, que tinha falhado. Por enquanto. Depois daquele dia, mudamos. Deixamos a fazenda e nunca mais voltamos. Mas o nome do meu tio ainda ecoa nos corredores da minha cabeça. Não sei se era mesmo ele ou o que sobrou dele. Só sei que aquilo andava entre o homem e o bicho, rente ao chão como cobra com espinha. E que ainda volta, porque maldição antiga não morre, só espera. E ronda até alguém abrir a porta. Hoje moro longe, em cidade grande, mas nunca tive filhos. E se um dia eu tiver, vou contar tudo. Porque se a linhagem for quebrada, talvez ele pare, talvez descanse. Mas se o sangue continuar correndo, ele vai saber, vai sentir, e na noite certa vai bater 1, 2, e na terceira já não vai precisar pedir para entrar. Se assistiu até aqui, comenta o horário que está assistindo. A estrada de chão batido que levava até o povoado de Pedra Escura nunca teve nome oficial, mas os mais velhos chamavam de Estrada dos Gritos. Diziam que nas noites de lua cheia, quem passava por ali escutava coisas, gemidos, uivos e passos que vinham correndo atrás, mas que nunca apareciam. Eu achava que era só história de fogueira, até a noite em que precisei voltar por ela sozinho. Minha família morava na beirada do povoado, depois da ponte do Rio Seco. Plantávamos mandioca e cuidávamos de umas cabeças de gado magro. A vida era dura, mas estável. O que incomodava mesmo eram os sumiços. De tempos em tempos, alguém desaparecia. Um bezerro, uma galinha, um homem, sempre perto das datas de lua cheia. E sempre perto da tal estrada. Meu avô dizia que era coisa velha, castigo antigo. Falava pouco, mas deixava sal na porta e dormia com espingarda carregada. Afirmava que a maldição andava com fome e que às vezes ela não escolhia, só vinha. Os padres, quando vinham rezar missa, nem falavam disso, mas mandavam todos confessar, como se um pecado em segredo pudesse atrair o que rastejava à noite. Na primeira vez que vi os sinais, eu tinha 15 anos. Achei marcas perto do galinheiro, mas não eram de lobo nem de gente. Eram profundas, como garras arrastando na terra, com passos largos. A cerca estava aberta, como se alguém tivesse arrombado por dentro. Meu pai mandou esquecer, mas me deu 1/3 e disse para nunca dormir com a janela destrancada. As coisas pioraram quando a lua cheia caiu numa sexta-feira. Foi nessa noite que precisei voltar sozinho da casa da minha tia, do outro lado do povoado. Ela demorou a me soltar, e quando vi, já passava das 9. A estrada estava seca, o vento parado, e tudo ao redor parecia me observar. Caminhei rápido, cabeça baixa, só o som dos meus passos. Até que outro som começou. No início achei que fosse o eco dos meus pés, mas não era. Era outro passo, mais pesado, vindo de trás. Parei. O som parou. Olhei. Nada. Só escuro. Continuei. O som voltou. Mais perto. Mais forte. E então ouvi um rosnado. Seco. Profundo. Como um aviso. Meus pés correram antes que eu entendesse. Corri como nunca, sem olhar para trás, ouvindo os galhos estalarem e o rosnado se aproximar. A casa apareceu no fim da curva, com a luz da varanda acesa. Entrei batendo a porta, ofegante. Meus pais me olharam assustados, mas sabiam. Meu pai apenas trancou tudo em silêncio. Minha mãe acendeu a vela e começou a rezar. Aquela noite foi longa.
Do lado de fora, passos rodeavam a casa. 3 voltas, sempre 3. Depois, arranhões na parede. E, enfim, o som se afastando. Na manhã seguinte, havia marcas fundas na terra. Pegadas grandes, com unhas. E ao lado da porta, um rastro de sangue seco. Algo tinha sido arrastado dali até o mato. Mais tarde, descobrimos. Era o cachorro do vizinho. Encontraram só o focinho. O resto, nada. Foi aí que meu avô contou que aquilo não era bicho comum, era gente virada, gente do próprio povoado, alguém que a terra rejeitou. Segundo ele, o lobisomem de Pedra Escura não vagava em busca de vítimas por acaso. Ele procurava quem carregava sangue maldito, descendentes de um homem que foi morto enforcado injustamente por um padre. A maldição caiu sobre os filhos. E dizem que toda nova geração carrega a marca, uma cicatriz nas costas, em forma de cruz torta. E quem tem, sente quando a hora chega. Não acreditei. Até aquela noite, a lua cheia voltou. Eu dormia quando sentia a ardência, uma dor na pele, como se algo queimasse nas minhas costas. Fui ao espelho, levantei a camisa, e lá estava, a marca, torta, escura, como se tivesse sido feita a ferro. Minha mãe chorou ao ver. Meu pai se trancou no quarto e eu soube que o que andava pela estrada não me caçava. Me reconhecia. A partir daquela noite, tudo mudou. A casa ficou mais silenciosa. Meu pai evitava me olhar. Minha mãe passava o dia em oração, como se a fé pudesse atrasar o que viria. E eu sentia o corpo doer nas noites frias, os olhos arderem com a lua. O cheiro da carne crua me atraía de um jeito que me envergonhava. Era como se algo dentro de mim começasse a acordar. Lento, mas inevitável. No sábado fui até o padre. Quis me confessar, contar tudo, mas quando cheguei, ele já sabia. Me olhou com pena, como se olhasse para um condenado. Disse que a maldição corria mais rápido quando o sangue era negado. Que talvez houvesse uma saída, um rito antigo feito com vela preta, cruz de cipó e jejum de 7 luas. Mas avisou, se falhasse não teria volta. Seria fera até o fim. Voltei para casa com a cabeça em chamas. Naquela madrugada sonhei que corria nu pela mata, as mãos viradas em garra, o focinho cheio de sangue. Mas o pior era a sensação de liberdade. A fome tinha gosto de poder. Acordei com a roupa suada, a janela aberta e terra sob as unhas. E do lado da minha cama, marcas de garras no chão de madeira. Não consegui mais dormir. E a cada lua cheia, o descontrole piorava. Minhas unhas cresciam rápido, a pele coçava, os ouvidos captavam sons a quilômetros. Comecei a fugir de todos, não por medo deles, por medo de mim. Uma noite, saí correndo para o mato, sozinho. Me escondi numa gruta que conhecia desde menino, e lá, no escuro, senti os ossos mudarem, como se estalassem para caber outra coisa dentro. Eu virei, não como nos filmes, não de uma vez. Primeiro o rosto, depois a espinha. As pernas se dobraram para o lado errado. A boca rasgou nos cantos. Não doeu como eu esperava. Doeu mais. Mas com a dor veio o silêncio, como se o mundo tivesse parado só para me ver nascer de novo. E quando acabou, eu já não era só eu. Era ele. Era aquilo. E eu caçava. Na manhã seguinte, acordei nu, sujo, com sangue seco nos cantos da boca. O gosto ainda estava ali. Não sabia se era de bicho ou de gente. Voltei para casa cambaleando, o rosto inchado, o corpo em frangalhos. Minha mãe me esperava no terreiro. Me deu uma manta, me olhou sem chorar, disse apenas, já tá feito, e voltou para dentro. Meu pai não saiu do quarto. Desde então, aprendi a controlar, ou tentar. Me afasto nas luas cheias, me isolo nos matos mais fundos, prendo meu corpo com corrente quando posso, mas nem sempre dá. Às vezes ele escapa, às vezes ele precisa. Dizem que Pedra Escura está em paz, que o lobisomem parou de rondar a estrada,
E talvez tenham razão, porque agora ele anda por dentro. Hoje eu sou o último da linhagem, o último a carregar a marca. A cruz torta ainda queima às vezes, e quando o ar fica denso nas sextas-feiras, eu sei. Não adianta correr, nem rezar, porque ele não é mais algo que vem. Ele é algo que está. E se você um dia andar pela estrada dos gritos e ouvir passos atrás de você, não olhe, apenas corra, porque talvez seja eu. Tem cidade que carrega fama por causa de festa boa, comida típica ou povo acolhedor. Pedra Fria não. Pedra Fria é conhecida por um motivo só: os ataques. Todo mundo por aqui cresceu sabendo o que fazer quando a sexta-feira chegava. A cidade fechava cedo. As luzes eram apagadas às 10. E ninguém, absolutamente ninguém, saía de casa depois do último sino da igreja. Quem saía não voltava. Eu moro aqui desde que nasci. 32 anos vendo gente sumir, bicho aparecer despedaçado e histórias virarem sussurros. É como se a cidade respirasse aliviada só nos dias nublados, porque o perigo mesmo vinha quando o céu estava limpo. Porque quando a lua aparecia inteira no céu, brilhando forte, era como um chamado. E alguma coisa, seja lá o que for, respondia. Os primeiros casos que lembro foram ainda na infância. O padeiro, seu Rômulo, foi encontrado morto na estrada da serra. Dizem que o corpo parecia ter sido atacado por um animal grande, mas nenhum bicho da região fazia aquilo. A prefeitura tentou abafar, mas depois veio o caso do casal de professores. Sumiram numa cesta, a casa revirada, a janela estourada, e só encontraram um sapato, com sangue. Com o tempo, a cidade se calou, parou de investigar. O delegado não fazia mais boletim, o padre rezava missa, mas não falava em lobisomem. Porque é disso que se trata, né? Lobisomem. Não usam a palavra, mas todo mundo pensa. As pegadas de unha, os uivos nas madrugadas, os rastros de terra e sangue. A coisa toda parece tirada de livro antigo, mas aqui é rotina. Tem gente que diz que é castigo, outros acham que é uma pessoa da cidade. Já se falou de maldição, pacto, experimento, até coisa do governo. Mas o fato é que a cada 4 ou 5 semanas, alguém desaparece. E quando o corpo é encontrado, se for, nunca tem rosto. Só os olhos ficam, olhos arregalados, como quem viu o que não devia. Minha casa fica perto da parte velha da cidade. Do meu quintal, dá para ouvir tudo à noite. E nas madrugadas de sexta, é sempre igual. Silêncio total. Depois passos no cascalho. E por fim, o uivo. Um uivo que não parece de lobo nem de cachorro. É mais profundo, como se viesse do estômago. Quando escuto, sei que mais alguém foi escolhido. E sei que não posso fazer nada. Uma vez tentei sair para ver. Era novo, inconsequente. Achei que podia entender o que acontecia. Esperei todo mundo dormir, peguei a lanterna e fui até a pracinha. Eram quase 3 da manhã. O céu limpo, lua clara. Andei em silêncio. Nada. Até que ouvi um arrastar pesado vindo da rua da escola antiga. Me escondi atrás de uma banca de jornal. E vi. Era alto, muito mais que um homem. Curvado, com pelo só nas costas e braços. O rosto, metade bicho, metade gente. Como se estivesse preso no meio da transformação. Os olhos brilhavam num amarelo doentio. E as mãos eram mãos. Com unhas enormes, negras, sujas. Ele parou, farejou o ar. E eu soube que ele me sentiu. Porque virou a cabeça bem devagar. Olhou direto para mim e sorriu. Não lembro como voltei para casa. Só sei que amanheci vomitando com febre e minha mãe me encontrou com as roupas sujas de terra. Depois disso, nunca mais tentei sair. Mas desde aquele dia, passei a perceber detalhes. O jeito que algumas pessoas olham para as janelas fechadas. Como alguns homens desaparecem nas noites certas. Como os cachorros de certas ruas não latem mais, só choram.
A coisa não vem de fora. Nunca veio. Ela tá aqui dentro. E vive entre a gente. Cada vez mais acho que o que anda nas noites de Pedra Fria não é um monstro qualquer. É alguém. Alguém que cresceu aqui. Que vive como todo mundo. Mas que toda sexta vira outra coisa. E escolhe uma nova vítima. Talvez por fome. Talvez por raiva. Ou talvez só por costume. A cidade segue fingindo. Vive os dias como se nada acontecesse. Mas eu sei, eu vejo, as velas que acendem sozinhas no cemitério, as portas riscadas com sal grosso, os cochichos na venda quando o céu começa a clarear e o nome de mais alguém desaparecido escapa no meio de um suspiro. Pedra Fria é um lugar bonito demais para atrair turista e quieto demais para ser inocente. Um dia resolvi marcar. Fiz um calendário, anotei cada sexta de lua cheia, cada desaparecimento, cada grito que ouvi. E o padrão era claro: 7 semanas, um sumiço, às vezes mais de um. E sempre nos mesmos lugares: Estrada da Serra, Beco da Escola Velha, Viela atrás da Matriz. Lugares onde a luz da lua bate direto, onde não tem poste, nem cachorro, nem reza que chegue. Mais assustador que os ataques são os rostos que aparecem no dia seguinte. Gente que some por dias e reaparece mudada. Olhar vazio, fala arrastada, cheiro estranho no corpo. Como se voltassem de um lugar que não existe no mapa. Uma dessas pessoas foi o filho do padeiro, o Jonas. Sumiu numa sexta, voltou na terça, disse que caiu do barranco, mas voltou com os olhos pretos, sem brilho nenhum. Eu vejo essas coisas porque parei de fingir. Parei de querer que não fosse real. Comecei a escrever tudo, até que, numa dessas madrugadas, recebi um bilhete por debaixo da porta. Papel amarelado, caligrafia torta, só dizia: para de anotar. A cidade precisa continuar. Sem assinatura, sem data, só isso. Como se fosse uma ordem ou um aviso. Guardei o bilhete. Mas continuei, até aquela noite, sexta-feira, lua clara como vidro. Fiquei acordado na janela, observando. Nada, nem vento. Até que vi movimento atrás da igreja. Uma sombra grande andando devagar. Mas não fui atrás, porque segundos depois, outra sombra surgiu, menor, mais rápida. As duas se cruzaram e eu juro, a grande ajoelhou diante da menor. A partir daí entendi, não é um só, nunca foi, são mais. Um grupo, uma linhagem, como se a maldição tivesse se espalhado ou sido passada adiante. Pedra Fria não tem um monstro, Pedra Fria é o próprio covil. E quem manda aqui não é prefeito nem padre, é aquele que uiva mais alto, e os outros obedecem. Hoje em dia eu não durmo mais às sextas, fico em vigília. Escuto, Marco, espero. Sei que é questão de tempo até que descubram que eu sei demais, que sou uma ameaça. Ou talvez estejam esperando a hora certa, a marca, a mordida, o sangue mudar. Porque às vezes meu corpo dói nas noites frias e quando olho no espelho, acho que meus olhos estão ficando mais amarelos. Se eu sumir, saiba disso. Pedra Fria continua, silenciosa, pacata, ensolarada. Mas quando a sexta chegar, não fique. Não importa se a lua aparece ou não. Se ouvir 3 batidas na porta, não abra. Se os cães se calarem, acenda uma vela e reze. E por tudo que é mais sagrado, nunca olhe nos olhos de quem voltar no dia seguinte. Deixa o like e comenta de onde você está assistindo.